Fala galera, nós estamos aqui hoje para o nosso podcast, nosso Crosscast, Novas Gerações. A gente vai bater um papo hoje sobre redes sociais, impactos na família, pontos positivos, vida com Deus, relacionamento. Tô aqui hoje, meu nome é Matheus, sou um dos pastores da juventude, da IBB. Eu tô aqui com os outros pastores da juventude da IBB. Isso aí. Pastor Thiago e pastor Rômulo. Se apresenta aí, Thiaguinho. E aí, sou o pastor Thiago, um dos pastores da IBB, servindo na juventude. Estamos aí para a gente poder crescer juntos no tema, pensando nas novas gerações. Tem que se apresentar, é? Interessante, né? A galera não te conhece, né, Rominho? Sou o Rômulo, sou um dos pastores de juventude aqui e vamos falar de rede social, porque esse é o hype. Todo mundo conectado, né? Todo mundo, celularzinho. O Thiago tem 3 filhos, galera, pra quem não sabe. Tem 2 gêmeos e o João, que é o mais velho. 2 gêmeos não, né? Um gêmeo só. Ele não aumenta aí não, né, cara? Já tá bom, né, já tá esses bom, filhos? Tá bom. Seus filhos já são conectados, Thiaguinho? Já, os três. Já sabe mexer no smartphone? Já, e ali eles conseguem achar tudo. Só não compra porque tá bloqueado lá. Se não comprar... Se pudesse comprar, comprava. O João já joga Free Fire, cara. Já joga Free Fire. Já joga Free Fire. O João tá com 5. O João tá com 5 anos. Tem que colocar limite ali, né? Senão, se deixar, vai embora. Nossa, imagino. O Rominho tem quase uma filha já, né, Rominho? Oficialmente ela já tá lá. Já tá lá, né? Só não veio ao mundo ainda. Só não veio ao mundo. Mês que vem, tamo aí com a Laura. Mas, eu tava pensando antes da gente gravar, se a gente somasse, todo mundo que já trabalha com juventude há pelo menos uns 10 anos, né? Eu sirvo aqui na IBB há 11 anos. 11 anos. Eu, 10 anos. 10 anos. Eu também, não aqui na IBB, mas fora, dá uns 30 anos. Então a gente já viu bastante coisa de... E a gente é da geração que pegou quase internet e depois internet, né? Nós ainda vivemos o gap do analógico pro digital. Isso. Acho que todo mundo aqui tem recordação. Internet de escada. Esperar até meia-noite para poder se conectar, cara. E a gente se enfiou nesse lance de internet e rede social de maneira muito intensa, né? Agora essa nova geração, ela já está vindo nativa digital, né? Então ela já nasceu nesse mundo, eles não conhecem um mundo que não seja imerso em rede social. Né? Eu lembro que eu tinha Barça em CD para fazer pesquisa para escola. Não, Barça em CD não. Antes de CD ainda tinha as Barças. Meus pais tinham as Barças. Livrão. Atlas, Tinha na aí depois chegou o CD. Tinha lá, cara, alto nível. Exato, e as redes sociais, elas trouxeram algumas consequências bem positivas e negativas, né, cara? Eu acho que, como tudo na vida, aquilo que domina o coração, ele se torna negativo. Verdade. Então, as redes sociais, utilizadas da maneira certa, eu vejo como algo extremamente positivo. Agora, quando ela te domina, é o que Paulo diz, né? Não se deixe dominar por nada. E a partir do momento que te dominou, estragou com você. Né? E é muito forte isso, porque a gente vê isso claramente nos jovens e adolescentes, né? Quando a gente vê a vida com Deus do cara. Essa questão do que domina, onde ele mais investe o tempo é onde aquilo vai determinar as ações dele. E quando a gente pensa em rede social, eu tava vendo esses dias, o TikTok já passou o YouTube em tempo de tela assistido. Então, tipo, os caras ficam horas vendo aquilo e depois as ações vão ser determinadas por aquilo. Então, o impacto na vida com Deus da rede social, ele é gritante, assim como qualquer outra coisa. Mas acho que na nossa geração a rede social é o que mais grita, né, nesse sentido. Quando não tem um equilíbrio e a gente trazendo para a questão, até mesmo com vida com Deus e os cristãos em maneira geral, se confunde muito. Porque hoje eu posso ler a Bíblia no meu celular. Só que eu estou tão conectado que ao mesmo tempo que eu estou lendo a Bíblia, eu estou recebendo mensagem. Então eu estou conectado, mas eu estou desconectado daquilo que me diz respeito a relacionamento com Deus, né? Então, para mim, esse é um dos grandes desafios hoje quando eu penso nas novas gerações e a fase, o momento de vida que nós estamos vivendo. Então... eu gosto muito daquele texto que Paulo diz, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só não deixarei me dominar por nada. Ele dá uma repetição, ele dá uma ênfase, né? Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. Eu acho que aí entra um grande ponto para a gente aprender a lidar com rede social. Eu gosto de pensar nesse texto, quando Paulo pega e fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ele está falando de coisas ruins. Ele está nesse primeiro timing falando, cara, tem coisa que faz mal para você e você olha e fala, cara, isso vai te fazer mal. Mas eu posso fazer isso, mas vai me fazer mal.
Quando ele repete, ele fala assim, cara, tudo te é lícito, mas não me deixarei dominar por nada, eu acredito que Paulo estava falando ali de coisas boas. Coisas que aparentemente não nos farão mal. No caso, as redes sociais. Sim. Você olha para uma rede social, ela não vai te fazer mal, cara. Ela é inofensiva por si só. Mas se ela dominar o seu coração, ela se torna algo muito nocivo, muito complicado da gente lidar. Quando eu olho para a rede social, eu acho que ela foi... pesquisadores já dizem isso, né? A internet em si, ela foi dada sem limitação. Sem limitação nenhuma. Uma terra sem lei. Exato. Sem lei. Então foi lançado. E agora que a humanidade está percebendo que, cara, a gente tem que ter cercas. Reguladores, né? Tem que ter reguladores. A gente não sabe lidar com essa liberdade total, assim. A gente precisa ter controles. E as redes sociais, elas estão começando agora, né? Agora que eu digo, pelo menos há uns 5 anos atrás, elas estão começando a dar os seus primeiros efeitos rebote, né? Então vamos lá, geração da comparação. Comparação fortíssima. Por quê? Porque as redes sociais, a geração do hype, a geração da exposição desenfreada, só mostra coisa boa. Só mostra coisa boa. E mostrar essa realidade... É a geração da comparação, da superficialidade, né? Porque eu me relaciono com 1 milhão de pessoas no meu Instagram, eu respondo um monte de pessoas, eu tenho um monte de contato, eu tenho um monte de gente no Discord, enfim. Só que, na verdade, eu não sei nem quem aquela pessoa de verdade porque na internet eu posso falar o que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser, eu posso me expor da forma que eu quiser, como você falou, eu posso colocar o que eu quiser. Então, da comparação, da superficialidade, eu acho que o grande desafio a gente estava conversando antes aqui, né? Como fazer e tirar o proveito disso. Né? Como fazer com que as redes sociais sejam em benefício e não em malefício para as novas gerações, né? E pensando em questão de vida superficial, é uma geração que, como posta tudo aquilo que faz, acaba não vivendo o momento, né? Então, né, mesmo momento, sei lá, a galera tá num culto ou tá num... Sempre filmando, né? Aquele tá filmando, show, ele tá adorando a Deus com mão levantada, mas tá com o celular filmando. Por quê? Porque quer garantir o momento, mas não vive o momento. Ele quer ver depois aquilo que ele tá vivendo no momento. Então parece que não faz sentido e aí automaticamente a gente tem uma vida superficial. O que eu tenho ministrado, até nós fizemos uma série recentemente no Gol, foi sobre a importância do básico. Porque as redes sociais, elas focam no extraordinário. Sim. Ela nunca vai focar no básico. E o básico não vende, tá ligado? O básico, que é o processo, ele não é tão bonito. As porradas da vida, que é essa construção da base, ela não é tão rentável. O que é rentável é a cereja do bolo. Então, vamos lá, eu até trouxe essa exposição num dos sermões que eu ministrei. O casal, ele foca tanto em estar em Paris, viajando em Paris, que o cara esquece de cultivar um relacionamento diário com a esposa. Eles vão para Paris, tiram uma foto linda, postam na rede social, mas acabou a foto, eles não estão se olhando, porque eles estão focados no extraordinário e esqueceram de construir a base. E a rede social, ela é um ambiente do extraordinário. A gente vê o sucesso, as pessoas querendo sucesso, mostrando carros que nem são deles. Sobrenatural, né? Pra gente... Se vai para o mundo espiritual, é a cura, o milagre. Legal, eu acho que isso precisa ser exposto, glorifica o nome de Deus. Porém, eu tenho que entender que para chegar no extraordinário, eu tenho que construir a base, eu tenho que construir, eu tenho que viver o processo. E isso é tão forte porque quando a gente pensa na comparação, na superficialidade, não tem a base, a gente tem relacionamentos frágeis. Né? O cara que vai para Paris com a esposa e sem cultivar a base é frágil, é muito suscetível a qualquer tempestade. Então ele não tem o fundamento, e a gente que nós somos cristãos e acreditamos na palavra de Deus, a gente tem um fundamento na rocha que é Jesus, na palavra. E quando a gente não tem isso, tudo fica frágil. E daí, a primeira tempestade, que não acontece como o Instagram me dizia que ia acontecer, ou como o Instagram do outro me dizia que ia acontecer, eu entro num processo depressivo profundo, eu me isolo, e a gente vê, acompanhando os adolescentes, semana após semana, a quantidade de adolescentes que tem crise de ansiedade.
E boa parte, claro, tem todo um processo biológico, tem todo um processo de uma história, né? Que de fato alguns precisam de um cuidado, de um tratamento, de um acompanhamento, mas muitos querem chamar a atenção. Então, na superficialidade das relações, no grau comparativo, e aí todo mundo tem crise de ansiedade em excesso, é um movimento, é uma onda, porque é frágil. Sim. Recebe um não na escola, recebe uma nota vermelha, é o professor que briga, e então a gente fica frágil e as tempestades que talvez seriam normais acabam destruindo a vida da galera, né? Eu acho que o nosso grande desafio, eu queria lançar até um desafio para os pais que estão nos assistindo, nos ouvindo, adolescentes e jovens, essa fase da vida, ela é marcada pela falta de disciplina em definição de limites. Adolescentes e jovens e crianças, né, eles não sabem se dar limites. Né? E a grande sacada para pais, tutores que estão aqui com a gente, é a compreensão da imposição de limites. Isso é fundamental para um crescimento saudável dos nossos meninos e meninas. Nós aqui como pastores, nós temos uma referência limitada, né? Nós temos um livro aqui que nós utilizamos muito aqui na igreja, que é o Pense Laranja, que é quando igreja e família trabalham juntos. Indicação de livro aí, né, galera? Pense Laranja. E qual que é a grande sacada? Cara, a gente tem que trabalhar junto. Nós pregamos isso constantemente, mas pais, mães, avós, os seus queridos aí, eles precisam de disciplina mesmo, precisam de definição de tempo. Se você deixar o João, né, Thiago, ele vai passar o dia. Eu já me peguei várias vezes negociando com ele. Por quê? Porque é mais fácil, dentro da minha rotina, falar, não, João, fica aí, toma o celular que eu preciso fazer uma coisa aqui. Sim. E eu perco essa essência do relacionamento, porque de fato a tecnologia, por ter várias questões que ele pode ser utilizadas ali, e às vezes até pro bem, né? A gente tava falando aqui, às vezes vai escutar um vídeo em inglês, vai aprender inglês, vai ver um plano de leitura bíblica, alguma coisa. Você vai usar pro bem. Só que se não tiver um equilíbrio, principalmente com criança, adolescente, jovem, você acaba simplesmente perdendo esse controle. Então tem que ter um direcionamento muito claro. Sim. E até pra gente, né? Esse dia eu tava conversando com um jovem e eu falando pra ele, quanto tempo você passa no TikTok? Ele, não sei. Não tinha ideia. Daí eu falei, sabe que o celular dá pra medir isso, né? Então coloca aí, vamos colocar um limitador de 1 hora por dia, acho que é mais que suficiente, né? Daí ele foi ver lá no diagnóstico, tava dando 3 horas e meia. Só e é um líder nosso. Só o TikTok. Um líder nosso, só de TikTok. Eu falei, cara, você não acha que 3 horas e meia é muito tempo? Dele, não, é que às vezes eu abro o TikTok e vou fazer outras coisas. Eu falei, mas em segundo plano, o celular não computa o tempo aberto. Esse tempo que tá aí de 3 horas e meia é o tempo de tela. Não, mas é que às vezes eu abro e deixo ali. Não, mas não vai deixar. Falei, cara, não fica. E eu falei isso pra ele. Falei, cara, não fica. Isso funcionaria no YouTube se ele deixasse um podcast tocando. Mas o TikTok ele tem que ficar passando. É tempo de tela. 3 horas e meia. Você perdeu a sua manhã. O que você tava fazendo? Coloca o selo, viciado. Eu falei, mano, esquece, velho. Daí eu falei pra ele, vamos colocar o limitador de 1 hora dele. Ele falou, tá. Daí a gente foi lá e colocou. Daí eu falei, cada vez que você abrir o aplicativo, vai aparecer o tempo que falta. Daí me mandou uma mensagem depois, essa semana aí, não era 9 da manhã, já tinha acabado 1 hora. Mano. O cara já tá em abstinência, né? Então, eu acho que limite é um tópico importante quando a gente pensa em redes sociais, em mídias sociais, né? Porque não é só isso, tem o jogo também, né? Acho que os jogos também, que tava falando do João de jogar o Free Fire, enfim, outros jogos que acabam roubando o nosso tempo e o que a gente podia usar para benefício. E eu acho que voltando naquele primeiro ponto que a gente começou a conversar da comparação, né? Eu acho que um dos grandes males é o roubar a identidade, né? A gente esquecer quem nós somos a fim de se tornar aquilo que queremos ser. E sem buscar em Deus para saber qual é a direção dele para a nossa vida. Eu tenho um outro sermão que eu já ministrei algumas vezes, que eu gosto de um texto que a galera chegou para João Batista e chegou e quem é esse João Batista? Será que ele é Elias? Será que ele é um profeta? Será que ele é o Messias? Né? E João Batista enfaticamente diz que não. Ele falou assim, não, eu sou o João Batista e eu estou aqui para
anunciar aquele que virá após mim. Aquilo para mim foi muito interessante quando eu li aquele texto, porque numa geração onde nós queremos ser o hype, a gente se modula, né? A gente se modula a ser aquilo que a gente não é. João Batista, se ele tivesse infectado por esse vírus da rede social, talvez quando os caras falassem, você é o Messias, ele... Sou o Messias. Sim. Claro que eu sou o Messias. E o ego, né? E o ego. Mas comecem a me seguir aí, ó. Me deem like, entendeu? Mas João Batista sabia quem ele era e o que ele veio fazer. E essa história de João Batista é tão legal, porque depois tem um episódio que Jesus começa a curar, né? E aí os discípulos falam, pô, João, Jesus tá curando lá, irmão. E aí? E daí? E ele podia ficar orgulhoso, ele podia enveredar por esse caminho, né? Não, e pensando nisso, tem a questão desse hype de se modular e a questão do cancelar também, né? Esses dias eu tava pensando, muitos profetas acho que seriam cancelados hoje, né? E foram, cara. Né? Mas eles foram, né? Eles foram cancelados e cancelada a vida deles, né? Mas pensando em identidade também, a gente vê isso de uma forma muito intensa, o quanto as mídias também estão sendo utilizadas para questão de briga mesmo, de criar essas causas, né? As causas. Então, e se você não tem uma identidade muito bem definida, um equilíbrio nisso, você acaba se perdendo também, né? Porque daí eu vou entrar na minha mídia social, na minha rede social, e eu vou falar das minhas posições. Eu acho que tudo isso é bom, mas como é que eu vou me expor dessa forma? Como é que de fato eu vou, né, diante da galera que eu tô caminhando junto, como é que eu vou me expor dessa forma? E o quanto a gente tá disposto, esse negócio do cancelamento, quanto eu tô disposto a sacrificar a mim mesmo, né, nas minhas redes sociais para expor aquilo que eu acredito, a minha fé, aquilo que eu professo, né, o que é errado é errado, o que é certo, o que é pecado, o quanto a gente tá disposto, porque daí a gente acaba sendo omisso pela boa convivência, né, eu acabo sendo omisso pelo politicamente correto. Isso. Eu acho que a grande sacada para nós, como líderes, e uma dica aí para o jovem também, é primeiro, entender o limite das coisas. Acho que essa compreensão de limite. Compreender para que eu estou ali. Por que eu estou onde estou. Porque a rede social, se utilizada de maneira correta, ela é uma fonte de bênção. Ela alcança a pessoa. Sim. Existem vários perfis, cara, que são bênção na minha vida, que trazem coisas muito produtivas para o meu coração. Sim. Então, se a gente entende o porquê que eu tô ali, que eu não tô ali só para me comparar, eu tô ali para construir algo, né? E eu já falei isso pro pastor Mateus, né? Eu acho que existem pessoas que têm chamado para estar ali. Eu não tenho. Eu tô ali fazendo o meu papel, mas eu sou pastor. Cara, produzir conteúdo para a internet é um negócio complexo, meu irmão. Youtuber. E ser um youtuber, eu valorizo até essa profissão aí. Se a gente Você que tá assistindo a gente aí quer ser um youtuber, tem que estudar, galera. Tem que se preparar. Não criar conteúdo de qualidade é um negócio complexo. E eu admiro quem faz, quem tem disciplina para fazer, porque é muito importante. Um agradecimento ao nosso produtor Vitor, que tá aqui, né? Sampaio, tá aqui produzindo a gente aí. E o nosso Liminha, tá aí, tá? É Gian o nome do cara. Gian, é verdade. Mas eu acho que é isso. Eu acho que onde eu firmo a minha identidade vai determinar muito a forma como eu lido com as minhas redes, né? Isso. Eu acho que um outro ponto positivo que a gente pode puxar para essa conversa é que muitas vezes a gente cria e demoniza as redes sociais como a vilã. Então, o pai que não sabe dialogar, ele proíbe sem contextualizar, ele proíbe sem uma conversa, sem um diálogo, e ele acaba capando, vamos dizer assim, né? Tipo, inibindo o potencial que a rede social tem na vida daquele... Porque não tem como fugir disso mais. A escola usa, a faculdade usa, o colégio inglês usa, tudo usa, né? As mídias sociais, as redes, a internet. Então não dá pra simplesmente ignorar. Então eu acho que um negócio que a gente pode conversar é como que as famílias, como que os líderes de jovens, como que eu, um jovem, um adolescente, posso
fazer bom uso das redes sociais, né? Bom uso do meu smartphone, bom uso do meu computador, do meu tablet, enfim. Acho que isso é um ponto que a gente pode trazer aqui para nossa mesa de conversa. A minha experiência, principalmente quando diz dentro de casa, assim, o Pedro e o Davi, eles não são tão ligados assim. O Pedro e o Davi estão com quantos anos, Ti? Estão com 2 anos e 10 meses, né? O João tá com 5 anos. E o João, com 4 anos, ele teve uma fase que ele queria só jogar, e aí a Ari briga comigo, porque eu que abri essa porta. Falei, não, vamos instalar esse joguinho aqui, vamos não sei o quê. Liberou. Liberei. Só que daí eu tive que fazer o processo contrário também, de colocar o limite, né? Então, ao invés de proibir ele de jogar um joguinho, eu instalei um jogo educativo, né? Desinstalei o Free Fire, instalei um jogo mais foi ruim desinstalar o Free Fire? Pra ele sofreu no início, sofreu. Ele queria, não, mas cadê o Free Fire? Vamos instalar aqui. Eu falei, não, esqueceu, hoje nem joga mais, né? Mas, então, já que vai assistir um vídeo no YouTube, por que não colocar um vídeo, talvez em inglês, educativo, onde ele vai estar assistindo, vai estar tendo aquele tempo de tela, mas ao mesmo tempo talvez ele vai estar assimilando algo novo para ele também, né? Então, obviamente, tudo com limite. A gente, lá em casa, a gente usa, né, no tempo de devocional com eles, ao invés de talvez de ler a Bíblia no celular, porque daí ele já estimula. Não, vamos pegar a Bíblia em papel, porque daí querendo não, mas também falar para ele que tem Bíblia em celular. Sabia que tem aqui, ó, papai lê aqui, a mamãe lê aqui, mostra história infantil, né? Enfim. Então, querendo não, pensando em família, olhando para a questão da oportunidade que nós temos, até mesmo cristão, de desenvolver um relacionamento com Deus, tem muitas oportunidades. Tem que colocar equilíbrio, né? Trazer para o equilíbrio. Quando traz isso para nossa galera, dentro da realidade que nós vivemos, é o estímulo realmente de usar a rede social pensando nesse equilíbrio, onde, como a gente já compartilhou aqui, né, o quanto eu tenho gasto em cada aplicativo, né, o quanto de fato isso tem consumido meu tempo e tem feito perder relacionamento, toque, relacionamento com as pessoas, né? Sim. Então, acho que para mim isso é um ponto a ser levantado. Eu acho que uma questão muito importante, não só para a rede social, mas para tudo na vida, é a intencionalidade. Né? O porquê estou fazendo o que estou fazendo. Eu sempre faço essa pergunta para mim. Tipo, vamos lá, rede social. Por que eu estou postando essa foto? O que eu quero com isso? Quero like? Por quê, cara? Qual que é a necessidade de eu ter like? Né? Isso vai na contramão, né? Se você hoje pegar lá meu Instagram, pegar meu Instagram, a maioria das minhas fotos são da minha família. Por quê? Porque eu decidi intencionalmente ser uma referência de família para essa geração. Eu estava conversando com a Julie sobre isso. A minha esposa, ela não tem rede social, ela tem um Facebook que ela não... E para achar ela no telefone, só deixar claro aqui, o pastor Romulo é meu concunhado. Eu chamo de cunhado, né? Mas para achar a Julie no telefone também é um desafio. Complicado. Então, graças a Deus, eu tenho uma esposa que ela é totalmente desconectada, assim. Mas se você hoje olhar o meu Instagram, você vai ver que vão ter muitas fotos com ela, agora nessa fase da gestação. Por quê? Porque a gente entendeu que isso é algo que abençoa a vida dos nossos jovens. Eles gostam disso, eles gostam de ter uma referência. Então é para isso. Agora, minha pergunta, tipo, o que vai agregar? Por que postar foto de biquíni, por exemplo? Qual é a necessidade? Não, sério, qual que é a necessidade de um post de biquíni? Qual a necessidade de postar um vídeo dançando um funk pesado? Qual a necessidade? Sim. Qual a necessidade de mostrar ali o meu tanquinho, ficar sem camisa? Né? Qual a necessidade a mesma necessidade de postar os meus rendimentos do mês, né? Esse cara está na fase do trader aí, os caras tudo postando, tipo, mano, aqui, ó, esse mês rendi. Mas nunca ninguém postou o saldo negativo ali, né? O buraco lá embaixo ninguém nunca mostrou. Né? Então, eu acho que tá tudo focado em intencionalidade. O que eu estou fazendo com a minha rede social? Sim. Eu acho que quando você descobre uma intencionalidade, igual teve um grupinho aqui da igreja que criou um perfil chamado Eu Fui Chamado. E eles começaram a produzir conteúdo de qualidade ali. Legal pra caramba, cara. É isso, é você ser intencional. Falar, cara, eu quero usar essa rede social para alcançar pessoas. Eu, hoje, inclusive, vou ter uma conversa daqui a pouco com um aplicativo chamado Yes He Is. Eles vão vir aqui pra gente conversar. E eles são um aplicativo global que usam a internet intencionalmente para salvar pessoas.
Eles Uhum. gastam Os vídeos, uma né? grana Muito fazendo legal. propaganda. Então, se alguém pesquisar lá, eu quero me suicidar, eles estão fazendo de tudo para ranquear o site deles, a Aham. fim de salvar essa pessoa que está numa situação difícil e promover cura Sim. para a vida dela. O Yes He Is, eles têm muitos vídeos. Você pode baixar o aplicativo, é Sim. sensacional. Está em todas as plataformas. Por quê? Porque eles entenderam que eu posso utilizar o mundo digital, eu posso utilizar as redes sociais a fim de salvar vidas. Sim. Eu tava pesquisando aqui um outro aplicativo também que é bem legal, chama Povo Não Alcançado. E ele traz todos os dias um povo que não conhece a Jesus e que é um povo não alcançado, traz os principais motivos de oração para aquele povo, as principais crises da sociedade. Então, cara, dá para usar para algo bom, né? Dá para usar para algo que vai abençoar, que vai edificar. Então a gente tem lá o Revisep, que é um aplicativo que inclusive o pastor Romulo faz parte lá, e os meninos aqui da igreja, criado por um jovem aqui da igreja, que é um aplicativo de revisão para o Enem, de estudo. Cara, muito legal. O cara pegou o conhecimento que ele tinha, ele pegou o dom que Deus deu para ele, a criatividade, o estudo que ele estava fazendo e aplicou para algo positivo, para algo bom, né? A gente estava até conversando com o Jairo, que está aqui, um amigo nosso de Brasília, e falando sobre evangelismo. Como que eu posso usar as minhas redes sociais para evangelizar? Eu posso usar, como que eu posso usar o meu Discord? Né? A gente tem tantas salas de jogos lá, eu tô em algumas, que às vezes você entra lá, tem uma galera batendo papo. Como, claro, não precisa ser o cara chato do rolê, né? Mas como que eu posso fazer evangelismo ali no meu Discord? De forma simples, né? Que vai impactar. Tipo, às vezes eu vou testemunhar de alguma coisa, às vezes eu vou compartilhar o meu testemunho com alguém. Eu tenho alguns colegas que são cristãos, mas são lá do Rio de Janeiro, que eu conheci através de um jogo. E, cara, eu pude compartilhar com eles do meu testemunho, né? Da minha família. E como que eu faço isso? Eu acho que para as famílias, um pouco que o pastor Rômulo trouxe, é para os pais também incentivarem o bom uso das redes sociais. Como você falou também, o pastor Thiago falou com o João ali, instalando um aplicativo educativo, alguma coisa que vai ser benéfica para ele. Né? Como que os pais podem ser intencionais, né? Então, instalando aplicativos, eu acho que participando junto com o filho. Vai chegar uma hora que o João vai querer jogar alguma coisa, não dá só para proibir. Sim, né? sim. Que jogo o filho vai jogar? Como que o pai pode jogar junto? E a liberdade que né? os pais, principalmente na época, eu não cheguei nessa época ainda com o João. Mas o você já vai viu nos chegar. jovens aí. Isso, né? mas se o pai não tem acesso ao celular do filho, ou tem senha, ou o filho. Sim. Isso é uma dificuldade, porque de fato, às vezes, dentro dessa liberdade que o pai precisa ter, isso se perde muito, né? Sim. Então, hoje, um pai que não tem acesso ao celular do filho, né, esconde, enfim, tem várias questões onde eu, como pai, meu desejo é construir algo que o João possa vir conversar comigo e a gente possa crescer juntos nessa questão. Porque, querendo ou não, as redes sociais, hoje nós estamos falando, se fôssemos colocar aí os grandes desafios das redes sociais, principalmente das novas gerações, a gente vê juniores aí tendo acesso à pornografia. Sim. Né? E tantos outros temas que, de alguma maneira, trazem incentivo, né, contrário dentro daquilo que nós queremos. Então, é um desafio. Eu acho que pela boa convivência foi sacrificado a autoridade dos pais. A gente vê, na minha época, o computador ficava na sala, é outro rolê, né? Mas eu quero dizer, isso que você falou do pai não tem acesso ao celular do filho, o pai não tem acesso ao computador do filho, que dirá o quarto do filho, né? O pai não entra lá por nada, mas é a intimidade dele. Tá, mas você vai sacrificar a saúde emocional, espiritual do seu filho, dos relacionamentos, em prol de uma liberdade, de uma intimidade? Acho que aí tá até um assunto para um próximo podcast, que é privacidade entre pai e Privacidade. filho. Existe ou não existe? Deve existir ou não deve existir? Até onde vai, né? Tá. Até onde vai. Mateus, você da ideia do Thiago, eu acho que o Romulo, quando nascer a Laurinha, tem que botar pra assistir vídeo só em chinês. Pra Em casa a bicha só fala em chinês já. alcançar mandarim, porque daí ela vai ser uma missionária na China. Ó, vai. Isso aí, ó. Intencionalidade. Quem sabe, Obrigado, ó, Jairo. profético? Obrigado, Jairo. Profético? Hoje de manhã tava orando com a mão na barriga da Julie por isso. É isso aí. Isso é outra coisa, né? O quantos pais oram pelos filhos? A gente estava num congresso essa semana, eu e o pastor Thiago, e foi muito legal. A gente ouviu uma palavra do pastor Pascoal Piragini, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e ele falou sobre essa intencionalidade em educação de filhos, assim, como isso é importante. Aquilo mexeu bastante comigo, até porque
estou vivendo essa fase. Uhum. Mas pais, vocês precisam ser intencionais no que vocês sonham para os seus filhos. E não um sonho tipo médico ou engenheiro ou coisa do tipo, mas os caminhos que você gostaria de vê-los trilhando, né? Apaixonados por Jesus. É legal que o pastor Pascoal falou até que ele aprendeu com um casal que fez o pré-nupcial com ele, né? E com a esposa. Assim, quais são os sonhos de temperamento. Ele falou que ele tinha um sonho que o Michel fosse persistente. Era uma das coisas que eles tinham escrito. E daí eles intencionalmente trabalharam para criar essa persistência. Então eles deixavam um controle na estante que ele não conseguia pegar fácil. Ele tinha que se esforçar e ele ficava tempos tentando pegar o controle. Isso foi produzindo persistência. Aquilo me impactou muito. Porque é isso, cara. É isso. Se eu quero que meu filho seja amável ou seja sociável, Sim. cara, eu vou sociabilizar ele. Eu vou fazer com que ele... Intencionalmente. Estimular. Exato. E o que acontece o contrário é muito verdade. A gente vê aqui na igreja, às vezes a gente recebe pré-adolescentes, juniores, que a mãe chega junto com o filho e ela diz assim, pastor, ele é muito tímido. Ele não consegue... E o filho do lado. Ele não consegue fazer amigos. Ele é muito tímido. Reforçando. E daí a criança chega e fica quietinha assim. Fazendo exatamente o que a mãe falou. A mãe sai e a gente pega aquela criança e fala, vamos lá brincar, vamos lá fazer não sei o quê. E ele se solta. Aí quando a mãe chega, ele volta para aquele status de eu sou tímido, eu não sei fazer amigos. É um rótulo. Eu não, os pais acabam, é isso mesmo, os pais acabam rotulando os filhos, só que o contrário também é verdade. Né? Como eu, como pai, vou estimular. Como eu, como pai, vou incentivar. Vou ser intencional. Isso. Intencionalidade dos pais, né? E com as redes sociais é a mesma coisa, né? Os pais precisam ser intencionais. Sim. É o que a gente tava falando, leitura bíblica, dá para usar a Bíblia, mas também, dependendo da idade, dá para fazer um aplicativo de plano, de plano anual, tem tanta coisa, o aplicativo da Bíblia tem vários planos já, né? Que podem ser seguidos. E para nós, acho que como pastores, como líderes, para os pais que estão nos ouvindo aí, seja aqui no YouTube, no Spotify, na rádio, quem está nos escutando aí, o grande desafio é fazer com que as redes sociais, primeiro, elas tenham um limite, tanto para nós quanto para aqueles que estão conosco, né, filhos, enfim, e elas sejam utilizadas de forma positiva, a nos abençoar, né, de forma que elas possam criar para nós e elas sejam de fato uma ferramenta. O pastor Rômulo falou isso, né? Ela não é um fim em si mesma. Ela é uma ferramenta. E que ela cumpra esse papel de ferramenta. Né? Tem o momento do lazer, tem as séries, né? A nossa geração aí das séries, de tantas séries, e milhões e bilhões de pessoas assistindo séries. Então, elas cumpram esse propósito do lazer, né? E não comecem a tomar um lugar no nosso coração de ídolo, de primeiro, né? De todo o meu tempo, 3 horas e meia no TikTok. Pô, não dá, né? Então, acho que essa gestão da nossa parte e como fazer com que os que estão conosco também sejam influenciados por isso. Eu acredito que encontrar o equilíbrio vai fazer toda a diferença, porque infelizmente a nossa geração tem perdido muito o relacionamento, né, olho no olho, né? Então, às vezes a própria família, às vezes está dentro da própria casa lá, mandando mensagem pro pai, perguntando alguma coisa. Então, se perde muito isso e a gente, né, acaba de alguma forma, né, quando ficou fora esses dias ficou fora o WhatsApp aí, né? Nossa! Cara, parece que Surto parou total. a vida, né? Parou a vida, parece que... Então as coisas, como nós vivemos uma era tecnológica, onde de fato muitas coisas estão ligadas, estão conectadas, e isso é muito bom, se a gente não encontrar equilíbrio, a gente acaba perdendo a essência do relacionamento, principalmente quando a gente fala em família, quando falamos relacionamento com o próximo, se a gente quer alcançar novas pessoas, então é muito mais. Eu posso ter o primeiro contato, né? Eu posso rever meu amigo de muitos anos que eu não vejo ele e falar com ele através do telefone, mas a melhor coisa que tem é quando eu consigo, através dessa conexão, me encontrar com ele e tomar um café, né? E me relacionar. E tá aqui o Jairo, né? e tá aqui o Jairo de Brasília, veio tomar um café com a gente. É isso aí. Então acho que encontrar esse equilíbrio e entender que por mais que a gente vive numa era tecnológica, onde nós estamos conectados e tudo na palma da nossa mão, a gente não pode perder essa essência do relacionamento, que aí vai gerar em torno de todos os níveis de relacionamento. Né? Acho que a primeira coisa até uma dica, assim, nós não precisamos de rede social para viver. Acho que é o primeiro passo. Desintoxicar. O teu filho de 3 anos não precisa ter uma rede social. Não precisa. Tá entendendo? O teu filho de 10 anos não precisa ter uma rede social.
ele não depende disso para sobreviver. Eu acho que a gente se tornou dependente. Uhum. Aquele documentário, né, O Dilema das Redes, ele fala que as plataformas digitais colocam seus clientes como usuários. E é só no ambiente digital e nos consumidores de drogas, né, que os clientes são chamados de usuário. Porque é isso mesmo. Nós não precisamos disso para sobreviver. Qualquer um aqui nasce sem rede social e em qualquer momento pode deletar a sua rede social e pode sobreviver. A minha esposa é prova disso. Ela está super bem e eu digo que até mais 30 anos. E ela é mais feliz do que muitos que têm rede social. Então, eu acho que a gente ter esse entendimento que nós não dependemos disso é fundamental. Sim. É muito difícil falar isso para um adolescente. É muito difícil. Mas ele não depende disso para sobreviver. Ok? Porque se a gente se permite pensar que, cara, sem isso eu não vivo, tá errado. Tá errado. Tomou um lugar que não deve ter. Exato. E daí eu trago isso até pra gente, né? Cara, eu não preciso. Eu já tive períodos que eu fiquei mais de um mês sem rede social, porque estava me fazendo mal. E a partir do momento que estava me fazendo mal, cara, eu jogo fora, lanço fora. Sim. Né? Melhor ficar sem o olho do que não entrar. Exato. Então, eu acho assim, se isso tomou um lugar no teu coração, ou no coração do seu filho, algo que não deveria ter tomado, cara, tira fora. Faz a gente tá dando a ênfase na rede social, mas pra tudo, né? Pra tudo na vida. Pra tudo, né? Se é um jogo, se é um carro, se é um hobby, se é um negócio que tá começando a te fazer mal, cara, lança fora. Acho que das redes sociais, até essa questão do limitador que o próprio celular te dá a opção de colocar, é uma dica legal também. Coloca lá meia hora de Instagram por dia, meia hora de TikTok, eu não sei, acho que precisa, né? Mas até 10 minutos. Mas coloca lá 1 hora, né? Pra você se policiar. Isso vai te ajudar no processo de desintoxicar, porque às vezes você vai colocar 1 hora do seu dia e vai perceber que, mano, deu 9 da manhã e já passou. Não adianta falar, eu consigo controlar. Não consegue. Não vai passando, o tempo passa. É um usuário, né? Usuário. É um usuário. É usuário. Então a minha dica é essa, não entenda, não compreenda a vida como se isso fosse fundamental para você sobreviver. Ponto. Não é. E cara, se tá te fazendo mal, joga fora, não tem problema não, nem que tenha um período onde você vai lançar fora. Pais e mães, retardem ao máximo entregar isso para os filhos. A tela, né? Tela é complicado. Sim, quanto mais demorar, excelente. Mas principalmente essa inserção em rede social. Cara, uma criança não precisa ter rede social. Sim. Ponto. A gente tá vindo numa avalanche de influencers mirins, kids, né? Cara, isso não é bom, velho. Não é bom. Começa a desconectar da realidade, né? Claro. A gente começa a ter uma geração que não sabe interagir interpessoalmente com pessoas reais, né? E a gente volta lá naquele começo, né? Superficialidade, rotulação. E os pais começam a induzir seus filhos a isso, porque foi está sendo um meio de ganhar dinheiro, né? Sim. Então, querendo ou não... Se meu filho for youtuber com milhões de seguidores, então, o tio tá melhor que seu Neymar. Muitos são forçados, né, de alguma maneira. Alguns se dão muito bem e outros acabam se queimando à toa, né? Sim. E viver o processo. Às vezes a gente tá falando sério, não precisa e tal, e às vezes tem um pai, alguém que tá ouvindo a gente fala, pô, meu filho fica o dia inteiro, o que eu faço? Seja processual. Comece a colocar limite, comece a tirar, comece a instruir. E o ponto é o seguinte, Matheus, é muito importante, principalmente para vocês pais que estão vivendo isso dentro de casa, o processo ele é importante, mas o processo ele precisa ser ensinável. Não é simplesmente, a partir de amanhã você vai começar a deletar a sua rede social. Isso, é instrução, Você vai ter que ensinar em amor. Principalmente se o seu filho ele já vive numa dimensão de vício. Não é um processo fácil. Virou patologia. Ele vai ter que... Daí vai ter que ir para terapia. Foi uma construção que você permitiu que ele viveu. Sim. Por isso que quanto mais você retardar, melhor. E eu acredito que quanto mais retardarmos essa inserção no ambiente digital das nossas crianças, mais nós teremos jovens fortalecidos emocionalmente. Sim. Né? Okay? Deixa de ser frágil, né? Deixa de ser frágil, porque hoje vivemos numa era da fragilidade emocional. Aqui, eu mesmo, né, já fui alvo
de problemas emocionais por conta dessa imersão digital. Uhum. Então, eu acho que queremos criar uma geração forte, retarda, principalmente rede social, que é o tema da Jogos conversa. online, né? Jogos e tal. Tudo que envolve mídia Cara, digital. tudo que puder retardar, retarda. Deixa na hora certa, com intencionalidade, que vai dar certo. E esse retardar ele tem que estar conectado com a instrução. Porque também não adianta proibir pelo proibir. Claro, vai ter momentos que é o proibir, que é a autoridade do pai, que tem mais sabedoria. Mas o quanto mais for possível instruir, melhor vai ser, porque ele vai entender, porque ele vai chegar na escola e vai ver que os amigos, todo mundo tem e não. Isso. Mas ele sabe o porquê. Ele foi instruído, o pai dele deu uma direção, e eu acho que isso vai criar uma geração mais forte, né? Em todas as áreas. Excelente. É isso, galera? É isso aí. Massa. Fechado? Bem. Você que nos acompanhou até aqui, tamo junto. É isso Tiaguinho. aí, né? Use com moderação as redes sociais. Isso aí. Me siga lá. Deus abençoe, galera. Tamo junto. Esse foi o nosso Crosscast, Novas Gerações e as redes sociais. Valeu, tamo junto. Falou.